As pessoas adoram as coisas misteriosas, né? Adoram ouvir uma profecia, uma vidente falando. Mas o que a Bíblia ensina a respeito de profecias? O fundamento da Bíblia é: nenhuma profecia é de particular elucidação. Homens de Deus falam da parte de Deus. Só quem pode revelar alguma coisa é quem é onisciente, onipresente e onipotente. E esse é só Deus. O homem não tem capacidade em si mesmo, de prever o futuro, como algumas pessoas acreditam na capacidade da mente. Não existe isso na Bíblia. Deus não dá margem para evidência, Deus não dá margem para clarevidência ou para consulta aos mortos, porque é proibido. A necromancia, a arte do espiritismo, é proibido. Cartas criptografadas são tudo demônios operando por meio do engano. Isso é o que a Bíblia ensina. Nenhuma profecia é de particular elucidação. Ou seja, o dia que Deus, se é que um dia Deus possa me usar como profeta, né? Porque os dons são o próprio Deus que escolhe dar ou não, e Ele capacita nessa direção. Eu acho que quando você tem o dom de Deus, você já conhece isso, já começa a exercitar nessa área. Você pode perceber que Jesus, em certos momentos, ele separava alguns discípulos, como na cura daquela menina, a ressurreição daquela menina que está lá na Bíblia, a filha de Jairo. Ele não levou todos os discípulos. E outra coisa, estavam presentes o pai e a mãe no momento da ressurreição. Ou seja, nós vemos o escândalo aí na questão aí do João de Deus, porque os pais deixaram os seus filhos indefesos nas mãos de um crápula, né? E eu vinha pregando contra João de Deus há muitos anos, se você vier no meu canal no YouTube, e falava que aqueles dons não poderiam vir de Deus porque apoiam uma falsa religião, né? Essa é a minha opinião, respeito à sua, mas até hoje eu vou me basear no que a Bíblia diz. Então, quando uma pessoa chega com uma revelação, ela diz: Deus assim revelou. Assim que age um profeta, não há chance dessa profecia não se cumprir. E se Deus quiser dar tempo a essa profecia, se Ele disser que isso vai se cumprir, geralmente Deus não dá a data exata, mas Ele pode dar a data, né? Mas Ele dá o ano certo que vai se cumprir, porque nós vemos isso através dos profetas do Antigo Testamento. E certa vez um profeta profetizando bênção, enquanto Deus estava dizendo aos profetas dele que haveria uma época de fome, de tragédia. E esse falso profeta, né, querendo se engrandecer, foi lá e rasgou as vestes do profeta de Deus. E aquele profeta de Deus disse: ainda esse ano você vai morrer. Falou na cara dele, e aconteceu. Naquele ano, não passou daquele ano, aquele homem morreu. Então, é muito destruir o templo, tentar destruir o templo de Deus, tentar destruir as coisas de Deus, não passa sem castigo, não passa. Tentar destruir a obra de Deus vai ser destruído por Deus. Então, perante para você ver na visão de Daniel lá, na questão, acho que é Nabucodonosor, né? Acho que é Daniel ou é José, não lembro. Ele queria que os seus magos, né, os homens que ele escolheu para lhe guiarem espiritualmente, adivinhasse o primeiro que ele sonhou e depois a interpretação do sonho. Por quê? Porque ele era um homem esperto, ele sabia que quem tivesse a interpretação saberia o que ele sonhou. E Daniel, foi Daniel, pediu um tempo para consultar a Deus, consultou a Deus, e Deus revelou exatamente o que aquele homem sonhou. Só Deus conhece esses mistérios, porque ele tem todo o poder. Nenhuma adivinhação seria permitida naquele sentido. Então era muito fácil. E Nabucodonosor entendeu isso. Eu dou o sonho a vocês e vocês interpretam como vocês querem e me enganam, né? Porque tem gente que se baseia muito pela lógica, né? Então, muitas vezes o cara conhece a sua vida e começa a fazer a profecia de acordo com a lógica. E Deus não é assim.
né? Deus conhece todos os mistérios. Então, nenhuma pessoa pode profetizar algo de si mesmo. Ela não tem o dom de saber se Deus não revela. É Deus que faz essa revelação. Paulo, certa vez, encontrou uma jovem adivinhadora que dava muito lucro naquela cidade, né? Muito lucro. E o Paulo não foi lá resolver as questões com ela. Ele não chegou naquela cidade exatamente para implicar com aquela mulher. Pelo contrário, aquela mulher que começou a perseguir ele. Olha como é que são as coisas de Deus. Se você vai lá no templo lá de alguém lá para profanar, né? Quebrar as coisas ou para afrontar, não é esse o princípio do evangelho. É em paz que se semeia o fruto da justiça. Simplesmente quando Paulo queria fazer a obra, queria orar, ia se reunir, aquela mulher saía toda vez, o demônio que estava nela inspirava ela, sabia quando Paulo ia para o lugar de oração, para o lugar de pregação com os irmãos. E toda vez ela manifestava em alta voz. Esses são servos do Deus Altíssimo. Paulo não queria que naquele lugar, ele se tornasse conhecido de imediato. Ele não queria, ele queria levar o evangelho, né, pelas beiras, né? Comer o mingau pelas beiras. O meio está quente, tu vai comendo pelos cantinhos, né? Então, ele tinha sabedoria para lidar com a situação. E nós temos esses atos dos apóstolos como aprendizado para nós. Ele não foi àquela cidade porque ele quis, ele foi enviado para lá, né? Muitas vezes através de visões, Deus o enviava. Ele não fazia nada sem orar, ele não ia para um lugar perigoso sem a proteção de Deus. O que adianta você ir para um lugar perigoso e ser morto? Se você tiver que ser morto no lugar de Deus, se você realmente é um servo de Deus, ele vai dizer, é aí mesmo que você vai ficar. Você vai para lá e eu não vou te guardar, vai ser seu último momento na terra. E você não está nem aí, porque Deus te dá conforto para você passar pela morte. Até o pavor da morte foge. Como Paulo disse nos últimos... ele já sabia, quando ele acabou a carreira dele, que ele já estava sendo entregue como libação. Ele diz isso. Ele sabia. Mas ele estava tão alegre que ele não sabia se partia ou se ficava ainda para poder ainda ajudar alguns irmãos. Para ele estava tudo bem. Ou ir ou ficar era muito bom. É assim que Deus faz. Então, a gente precisa pensar na igreja, na Bíblia. Pensar na Bíblia como que são as ações para a gente poder agir também de conformidade com elas. As escrituras não estão aí à toa. Então, Paulo vai, expulsa o demônio daquela mulher adivinhadora, e ela parou de dar lucro para os senhores, e Paulo acabou tomando uma coça, porque tirou o dinheiro, né? Essas adivinhações promovem o dinheiro e promovem falsos evangelhos, falsas religiões, né? As religiões se mantêm com o dinheiro. Então, quando o dinheiro é tirado, não há amor, filho. Não existe, nunca teve amor ali. O objetivo central era o dinheiro. Então foram lá para machucar Paulo, né? Então você vê, se fosse na questão da igreja, imagina, você não teria como tirar o dom de uma pessoa, que o dom vem de Deus. Mas vamos supor que fosse o inverso, a igreja não poderia agir como aqueles homens agiram, né? Vamos supor que entrasse na sua igreja e rebentasse, quebrasse tudo, e vocês lá na igreja ameaçassem vocês, a igreja não poderia fazer nada. Não poderia agredir ninguém, não poderia tirar a vida de ninguém, não poderia fazer nada. Simplesmente iria mudar de lugar. É assim. Mais vale a vida humana do que as quatro paredes. Hoje em dia se prega até que não se deve ter igrejas de templo. Aí eu te pergunto assim, se a gente não deve adorar em templo, então todas essas igrejas que têm templo, elas não têm o Espírito Santo, porque afinal é o Espírito Santo que nos convence da verdade, da justiça, do juízo, ele nos convence de que estamos fazendo o certo. Então todas essas igrejas estariam erradas. O mais provável qual seria? As igrejas todas estão erradas ou a pessoa está errada? Qual é o mais provável? Agora, isso eu não estou falando de igrejas que ficam pedindo dinheiro, estou falando de igrejas que realmente têm o poder de Deus, realmente são servos de Deus, que não estão nem aí para o valor do seu dízimo, não estão nem aí para o quanto você oferta. Porque o cara que está pensando nisso, ele não tem Deus no coração.
Olha, eu não vou repreender o irmão porque o irmão é um bom dizimista, porque o irmão é bom ofertante. Você não tem Deus no seu coração. Você prefere que o irmão seja, que se morrer vá para o inferno, mas que traga o dízimo, mas que traga a oferta. Ou você prefere trazer a salvação mesmo que ele se vá? Mostrar para ele o erro dele, né? Então, aí você vê como que no coração do homem, porque muitas vezes, olha só, a sabedoria não é dada para esse povo, porque Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é um escudo para os que caminham na sinceridade. Só quem é sincero com Deus pode ter paz, pode ter longanimidade, temperança, mansidão. Não quer dizer que você não erre, que você não tenha momentos que você esteja nervoso. Quer dizer que você não permanece nervoso, você não permanece sem longanimidade, você não permanece sem bondade. Você não permanece no pecado. Porque Deus reserva a sabedoria e é um escudo para os que caminham na sinceridade. Juntando essa palavra com aquela que Jesus disse, o que ele disse? Que o ramo que está em mim que der fruto, eu limpo para que produza mais fruto. Quando eu chego para as pessoas e falo, dou um conselho, né, às vezes até política entra nessa jornada, a Bíblia diz, repreende, exorta, né, com toda a longanimidade e doutrina, ensino, né? Eu posso chegar para você, ó, esse caminho está errado, ó, essa pessoa está agindo assim, ó, essa pessoa diz que é cristão e não é, e a Bíblia chama esses de impuros na fé, são esses que não se deve associar. Então eu vou para o dom que Deus me deu de conhecer as Escrituras e de pregá-la. Agora, se as pessoas vão receber, depende de se o coração dela tem disponibilidade para obedecer a Deus. Né? E outra coisa, às vezes a pessoa até obedece a Deus, mas não consegue aceitar o seu argumento que não é seu, né? Que não é meu, é um argumento bíblico, não consegue aceitar por enquanto, mas mesmo assim se prega. Quer ver o raciocínio? Quando Jesus fala com aquela mulher do poço, que ele disse que daria água viva para ela, Jesus está falando da vida eterna, e ela não entende lufas, não entende nada do que ele está falando. E ela pensa que a água, alguma coisa que fosse água sem que ela precisasse tirar dali. Ela pensa que ia receber uma água mineral, água em garrafinha, talvez. Ela não faz ideia do que Jesus está falando. Mas por que Jesus falava se ela não faz ideia? Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Jesus ali está jogando no coração dela a palavra que vai ter crescimento. Ele joga como semente. Então a maioria das coisas que às vezes a gente prega tem um tempo para crescer. Tem um tempo que o maligno tenta arrebatar a palavra pregada no coração. E é assim que funciona. Mas não se deixa de pregar. Por isso que a Bíblia diz, pregue a tempo e fora de tempo, aproveite as oportunidades. Porque haverão dias que não ouvirão a sã doutrina. E a gente vai deixar de pregar? Não. Eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor da casa deixou para a gente fazer. Jesus é o Senhor da casa. Ele deixou ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura.